A paz de Deus a todos. Hoje gostaria de meditar com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 11, onde fala acerca das duas testemunhas. Vamos entender quem elas são, o que farão e em que tempo surgirão. Primeiramente, vamos tentar entender em qual época, em qual período do tempo as duas testemunhas surgirão. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20, Deus revela para Daniel a profecia das 70 semanas. E Deus mostra para Daniel 70 semanas proféticas. Uma semana são 7 dias. Então 70 semanas são 7 vezes 7. Aliás, 70 vezes 7 dá o total de 490 dias. Mas na revelação de Daniel, cada dia profético se refere a um ano. Então uma semana profética são 7 dias proféticos, também são 7 anos. Tá bom, irmãos? Então 69 semanas dessas 70 já se cumpriram no tempo determinado delas. Mas resta ainda uma última semana, que são 7 dias proféticos, que são 7 anos. Então ainda faltam 7 anos dessas 70 semanas para se cumprirem. E elas também vão se cumprir no tempo determinado, que é o fim dos tempos. Tá bom, irmãos? Essa última semana profética são os últimos 7 anos do tempo do governo do homem na terra. Dentro da profecia das 70 semanas, Daniel diz assim que essa última semana terá início quando o iníquo, o anticristo, fizer uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele vai quebrar a aliança e vai estabelecer a abominação desoladora, ou seja, a grande tribulação. Então, quando o anticristo fizer esse acordo com muitas nações, então terá início esses últimos 7 anos proféticos. E o livro de Apocalipse, quase todas as revelações, quase tudo que João viu de visão dentro do livro de Apocalipse vai se cumprir, se refere a esses últimos 7 anos. Então as duas testemunhas, elas vão surgir, elas vão aparecer nesse cenário profético nessa última semana, nesses últimos 7 anos de Daniel, que são os últimos 7 anos do governo do homem. Após esses últimos 7 anos, Cristo vem e estabelece o seu governo e restaura todas as coisas. Mas qual é a missão das duas testemunhas? O que elas farão? Vamos ler em Apocalipse 11, o verso 3 e 4. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem. Algumas traduções diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas. Eu prefiro essa, darei poder às minhas testemunhas, fica mais coerente. Mas na tradução que eu estou lendo aqui está escrito assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então as duas testemunhas, elas vão vir com um poder. Deus vai dar poder a elas para profetizarem por 1260 dias, que são aproximadamente 3 anos e meio, tá bom? Verso 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer.
Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então essas duas testemunhas, elas vão receber poder de Deus para profetizar, para fechar o céu durante o tempo que profetizarem, para transformar a água em sangue e para derramar toda sorte de flagelos. Em outras traduções, diz toda sorte de pragas. Então nós notamos que elas vão receber esse poder de Deus e elas vão fazer coisas, sinais e prodígios. Mas podemos notar que os sinais que elas fazem nos lembram, nos trazem à memória Elias e Moisés. Então, o que a Bíblia descreve que as duas testemunhas fazem é fechar o céu para que não chova durante o tempo da sua profecia, converter água em sangue e derramar pragas sobre a terra. Nós podemos perceber que o Senhor está nos trazendo à memória Moisés e Elias. Então elas têm a missão de profetizar por 1260 dias. E durante esse tempo, ninguém poderá lhes fazer mal, porque senão elas farão sair fogo e consumirá os inimigos. Tá bom? E elas têm esse poder durante 1260 dias, ninguém pode tocá-las. Então essa é a missão das duas testemunhas: profetizar, e vão ter autoridade e poder de Deus para profetizar, para cumprir a sua missão. Agora, a parte mais importante, porém também a mais difícil de entender. Quem são as duas testemunhas? Muitas pessoas acham que por a característica dos sinais das duas testemunhas nos trazerem à memória Elias e Moisés, muitas pessoas acham que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Muitas pessoas, quando querem entender ou até mesmo explicar sobre as duas testemunhas, leem apenas o texto de Apocalipse 11 e já tentam tirar as suas conclusões, apenas baseando-se apenas nesse texto. E criam-se todo tipo de teoria, todo tipo de ideia. Alguns dizem que é Elias e Moisés, outros dizem que é Elias e Enoque, porque eles não morreram, mas eles morreram sim. Alguns dizem que é o Novo e o Antigo Testamento, que não faz sentido nenhum, né? Mas se nós analisarmos esse texto, todos os versículos desse texto, ele nos diz quem são as duas testemunhas. Na verdade, ele diz claramente quem são. No verso 4 de Apocalipse 11, está escrito assim: são estas, as duas testemunhas que estão sendo apresentadas, são estas, as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, quem são as duas testemunhas? São as duas oliveiras. E são também os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Pronto, está respondido quem são as duas testemunhas. Agora, nós temos que buscar na Bíblia quem são as duas oliveiras e quem são os dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Então nós vamos descobrir quem são as duas testemunhas. Em Romanos 11, a partir do verso 17, Paulo fala sobre duas oliveiras. Ele diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante
da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E em Romanos 11, no verso 24, diz assim: pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Paulo, ele nos apresenta aqui duas oliveiras. Uma que ele chama de oliveira boa, que são os judeus, oliveira cultivada, e a oliveira braba, que são os gentios, oliveira silvestre. Os judeus, Paulo chama de oliveira, a boa oliveira, oliveira cultivada, porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles eram cuidados por Deus. E os gentios, sendo oliveira brava, foram enxertados na boa oliveira, na oliveira cultivada, para dar frutos. E diz assim que os ramos que estavam na boa oliveira, que não estavam dando frutos, foram cortados. E ramos de oliveira braba, ou seja, os gentios, foram enxertados na boa oliveira, a fim de darem frutos. Então Paulo, ele diz que os gentios e os judeus são duas oliveiras, agora unidas em Cristo, participantes da mesma raiz, que é Cristo, e da mesma seiva, que é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que as duas oliveiras são judeus e gentios, unidos em Cristo. Mas alguém pode dizer, as duas oliveiras não podem ser judeus e gentios. Mesmo Paulo dizendo e chamando judeus e gentios de duas oliveiras distintas, essas duas testemunhas não podem ser judeus e gentios, porque a Bíblia diz que em Cristo não tem mais judeu nem gentio, é que todos agora são um em Cristo. E vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Está em Gálatas 3, a partir do verso 28, diz assim: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu já ouvi pessoas dizerem que as duas testemunhas não podem ser judeus e gentios, porque Cristo uniu. Ele veio para unir os judeus e os gentios em um só homem, em um novo homem. E a Bíblia, ela diz isso mesmo. E é verdade. Como nós lemos em Romanos 11, das duas oliveiras, depois os irmãos leem Romanos 11. Leia o capítulo completo, para os irmãos entenderem o contexto. E realmente, Cristo, ele veio para unir os judeus e os gentios. E a Bíblia diz lá em Romanos 11 que é dessa forma que todo Israel será salvo. Judeus e gentios enxertados na mesma oliveira, participantes da mesma raiz e da mesma seiva. Então Cristo veio para unir, não é mesmo? Mas quando nós lemos aqui no texto que em Cristo, quando nós nos revestimos de Cristo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Nós temos que entender que Paulo não está falando que o judeu deixou de ser judeu e que o gentio deixou de ser gentio, porque senão ele também estaria dizendo que o homem deixou de ser homem e que a mulher deixou de ser mulher.
não é mesmo? Então quer dizer que agora em Cristo não pode haver homem, não pode haver mulher, sendo que os próprios apóstolos deram ensinamentos distintos para homens e para mulheres dentro da igreja. Os homens têm os seus mandamentos distintos de como proceder como homens, e as mulheres têm os seus ensinamentos distintos de como proceder como mulheres. Mas se for levar por essa lógica, não existe mais judeu e nem gentio, são todos agora um em Cristo, Cristo uniu, né? Então nós podemos usar essa mesma lógica para dizer que o homem não pode, não tem homem, não tem mulher mais, todo mundo é um em Cristo, né? A mulher pode fazer o papel de homem, o homem pode fazer o papel da mulher, não é mesmo? Então não faz sentido. Realmente Cristo veio e uniu os judeus e os gentios, né? Na salvação que Cristo trouxe, não existe distinção entre judeu, entre gentio, entre homem e entre mulher, entre escravo e entre liberto. Todos podem alcançar a salvação, todos podem estar em Cristo. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, nesse corpo, nós somos homens, os homens são homens, as mulheres são mulheres, os escravos são escravos daquela época, né? Os libertos são libertos, e os gentios são gentios, e os judeus são judeus. Então quem são as duas testemunhas? Porque alguns também dizem assim, porque Paulo às vezes ele cita e diz para nós não andarmos como os gentios, né? Então eles pegam esses textos e dizem, nós não somos mais gentios. Quando Paulo está dizendo para não andarmos como os gentios, ele está dizendo como o costume dos ímpios. Muitas vezes no Novo Testamento, gentio está se referindo aos ímpios, não às nações, porque no Antigo Testamento, gentios era qualquer um que não fosse judeu. E nem todos que não eram judeus eram ímpios, não é mesmo? Devia ter algum outro que não praticava impiedade, não é mesmo? Então, nós temos que entender, no Antigo Testamento, gentio era qualquer um que não fosse judeu. No Novo Testamento, às vezes Paulo vai dar ensinamentos e ele diz para nós não praticarmos as obras dos gentios, mas ele está dizendo, né, dos ímpios, o costume dos gentios ímpios, não nós que somos gentios cristãos, né? Nós não somos judeus, somos gentios. Então, quando é dito que as duas testemunhas, que a Bíblia diz que são as duas oliveiras, e que nós vemos que Paulo fala que as duas oliveiras são judeus e gentios, juntos, unidos em quem? Em Cristo. Então quem são as duas testemunhas relacionadas às duas oliveiras? São judeus e gentios em Cristo, tá bom? Judeus e gentios sempre vão ser judeus e gentios. Nós estamos unidos em Cristo? Sim. Nós somos um em Cristo, né? Judeus cristãos e gentios cristãos, é óbvio. Somos um em Cristo em espírito. Um dia, quando o Senhor vier e nos transformar, então sim, não haverá mais de fato judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, né? Todos seremos transformados e teremos um mesmo corpo, um corpo incorruptível. A nossa cidadania é do céu, então não seremos mais judeus e nem gentios, seremos a igreja glorificada. Ali sim não haverá judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher. Estamos unidos em espírito, em Cristo, mas não deixamos de ser homens, não deixamos de ser mulheres, não deixamos de ser judeus e nem de ser gentios. Tá bom, irmãos? Só para ficar claro, porque essas dúvidas elas surgem, mesmo quando é apresentada essa questão das duas oliveiras serem judeus e gentios, né? Mas se a Bíblia nos diz que as duas testemunhas são as duas oliveiras, temos que buscar os textos que falam de duas oliveiras. Em Romanos 11 nós temos um texto que nos apresenta as duas oliveiras, os judeus e os gentios.
Temos outro texto também em Zacarias que fala das duas oliveiras, mas já é uma camada de revelação mais profunda. Nós vamos falar mais para frente no vídeo, nós vamos falar sim sobre o texto de Zacarias. Então, o texto de Apocalipse 11, ele nos fala que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra. E nós já lemos o texto de Romanos 11 que fala das duas oliveiras, mas em Apocalipse 11 também descreve as duas testemunhas como sendo dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra. Então nós temos que achar esse texto. Quem são esses dois candeeiros? E esse texto, nós vamos ler ele em Apocalipse 1. Vamos ler a partir do verso 10. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, esse texto de Apocalipse, João diz que viu o Senhor Jesus, E ele estava de pé, e em volta dele tinha 7 candeeiros. Então, lá em Apocalipse diz assim que as duas testemunhas são os 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. E aqui nós temos o Senhor de toda a terra e temos 7 candeeiros. E ele está no meio dos candeeiros. E ele diz, se continuarmos o texto, os irmãos leem todo o texto, e mais para frente o Senhor Jesus revela que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas a que ele escreve as cartas, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então cada candeeiro é uma igreja. E o Senhor Jesus, ele está escrevendo cartas. Ele está ditando e João está escrevendo carta às 7 igrejas. E quando os irmãos lerem todas as cartas, é importante ler, os irmãos vão perceber que 5 dessas 7 igrejas, o Senhor Jesus vai repreender e vai chamá-las ao arrependimento. São igrejas do Senhor, mas elas estão caídas. Quando nós lemos a primeira carta à igreja de Éfeso, os irmãos vão ver que o Senhor Jesus diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Então, das 5 igrejas que o Senhor Jesus repreende, Éfeso é a menos pior, vamos dizer assim. Mas o Senhor Jesus diz que ela está caída e que ela tem que se arrepender. As outras 4 igrejas que o Senhor repreende, o Senhor Jesus não fala que elas estão caídas, mas chama elas ao arrependimento. Mas se nós lermos essas 4 igrejas, elas estão muito piores que a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso
de todas é a menos pior. Das 5 que o Senhor Jesus chama arrependimento, é a menos pior. E o Senhor diz que ela está caída. Então, se ela está caída e é a menos pior, as outras 4 também estão caídas. Mas 2 dessas igrejas, o Senhor não repreende. Esmirna e Filadélfia, o Senhor não repreende. Então, desses 7 candeeiros, 5 estão caídos, 2 estão de pé. Então, quando o texto diz assim, que as 2 testemunhas são os 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor, então eu acho esse texto na Bíblia, onde eu tenho 7 candeeiros diante do Senhor, 5 estão caídos, mas 2 estão de pé, Esmirna e Filadélfia. Isso não quer dizer que as 2 testemunhas é uma ou outra igreja. Alguns dizem que essas cartas se referem aos tempos da igreja. Mas se nós olharmos, pode também se referir aos tempos da igreja. Mas se nós olharmos bem o defeito de todas as igrejas que são repreendidas, nós vamos ver esses defeitos em nós. Nós vamos ver em nossas igrejas esses defeitos. Todos os defeitos que o Senhor repreendeu, nós vemos hoje todos eles dentro de uma igreja, dentro da nossa igreja, dentro da sua igreja. Então, aqui o Senhor Jesus, Ele está escrevendo para cada um de nós. Ele está escrevendo para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão seguindo a doutrina de Jezabel, seguindo a doutrina de Balaão, dos que não são quente, e nem frio, são mornos. Então o Senhor Jesus, Ele está repreendendo cada um de nós. E dentre todos nós, são poucos que são de fato irrepreensíveis pelo Senhor. Às vezes nós, até mesmo pelo nosso irmão ser muito santo, nós o acusamos. Nós achamos defeito até na santidade. Até no irmão ser muito correto, nós achamos uma forma de acusá-lo por aquilo. Não é mesmo? Então, quem são as 2 testemunhas? São as 2 oliveiras, judeus e gentios, convertidos a Cristo. São os 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor. É Esmirna e Filadélfia. São os crentes, são os servos de Deus fiéis, que estão irrepreensíveis. Porque essas 2 testemunhas, elas não são todos os judeus cristãos, não são todos os gentios cristãos, não são todos de todas as igrejas. Essas 2 testemunhas é um povo seleto, são pessoas escolhidas. E quando chegar o tempo, esses últimos 7 anos, em que o Senhor precisar de pessoas para profetizarem, para pregarem o seu reino e chamarem o povo ao arrependimento, nem todos vamos estar de pé. O próprio Senhor Jesus disse que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. E alguma parte na Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E até mesmo o Senhor Jesus, fazendo uma parábola da sua vinda, em Mateus 25, ele conta a parábola das 10 virgens. E nós vemos que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram igreja do Senhor. Elas tinham azeite para esperar o Senhor, mas mesmo assim elas estavam dormindo, não é mesmo? E lá na parábola das 10 virgens diz assim que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. E elas despertaram, não é mesmo? Mas quem gritou? Alguns dizem que é o Espírito Santo, e é verdade. Mas o Espírito Santo, ele fala através de nós, não é mesmo?
Então, quem gritou e despertou essas 5 virgens que eram igreja do Senhor, mas que estavam dormindo perto da vinda do Senhor? Quem gritou foi Esmirna e Filadélfia, né? Foram as 2 testemunhas, Esmirna e Filadélfia, que estavam de pé diante do Senhor, próximo à sua vinda. Elas, através do Espírito do Senhor Jesus, elas chamaram Éfeso, Tiatira, Sardes, chamaram essas 5 igrejas que estavam caídas ao arrependimento. E elas estavam caídas, estavam dormindo, mas quando Esmirna e Filadélfia, as 2 testemunhas, que estavam acordadas, atentas aos sinais, atentas à vinda do Senhor, chamaram, despertaram elas ao arrependimento. Então elas despertaram e tinham azeite, porque são igreja do Senhor, né? E a Bíblia diz assim que quando o Senhor veio, todas as que estavam preparadas entraram para as bodas. A Bíblia não diz assim que as 5 entraram para as bodas. Não foram 5 virgens que entraram para as bodas. Nós sabemos que 5 não entraram, chegaram atrasadas, as imprudentes que não tinham azeite. Mas a Bíblia não diz que 5 entraram. A Bíblia diz: e todas as que estavam preparadas entraram. Então quantas entraram, irmão? Né? Quantas virgens entraram? 7. As 5 que estavam dormindo, que foram despertadas ao arrependimento, e as 2 que as despertaram, o grito da meia-noite das 2 testemunhas de Esmirna e Filadélfia. Tá bom, irmãos? Mas essa é só a primeira camada de revelação sobre esse assunto, tá? Nós vamos nos aprofundar muito mais sobre as 2 testemunhas. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividi-lo em 2 partes. Na segunda parte, nós vamos nos aprofundar mais sobre o assunto.